A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus no Brasil. Irmão, nós temos um culto glorioso, irmão, um culto este que é ali, culto do jardim maravilhoso, onde Deus falou com as nossas almas, alegrando os nossos corações, irmão. Culto de Juízes, né? Foi pregado Juízes 15. Sansão põe fogo nas searas dos filisteus, irmãos. 4 de junho de 2026, onde Deus falou cara a cara com a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus. Nosso querido irmão Isaac Marquizete pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra desse Deus maravilhoso. Deixamos aqui, queridos, os pedidos de orações. Vamos ouvir? Da mesma comunhão, viu, irmãos? Da mesma comunhão, vamos ouvir. Santo Deus, que culto glorioso, irmão, Deus tem preparado para todos nós, né, irmãos? O culto de profecia, viu, irmãos? Deus tem preparado esse culto, tem alegrado, né, os nossos corações. Irmãos, Só um instantinho, irmãos, se encontra no livro de Juízes. Nós já vamos achar. Glória ao Senhor Jesus. Juízes capítulo 15. Iremos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Juízes capítulo 15. Nessa Bíblia está na página 340 do Velho Testamento. E aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo, Sansão visitou a mulher com um cabrito. Visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara a minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar.
Porque disse seu pai, por certo dizia, eu que todo aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela, toma, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles, inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tição, as virou cauda a cauda, e lhes pôs um tição no meio da cauda de cada duas caudas. E chegou fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus, quem fez isso? E disseram, Sansão, o genro do Timnata, porque lhe tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão, assim os haveis de fazer? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou ao cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Lequi. E disseram os homens de Judá, por que subistes contra nós? E eles disseram, subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse, assim como eles lhe fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe, descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmo não me acometereis. E eles lhe falaram dizendo, não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E vindo ele a Lequi, os filisteus saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linha que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri a 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Ramate-Lequi, e como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lequi, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Lequi, até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Querida irmandade, essa época acontecia aquilo que Deus já tinha advertido o povo de Israel, que quando Deus tirou Israel do Egito com mão forte, o Senhor foi fazendo sinais, prodígios e maravilhas, até no meio do deserto. E quando Deus fez eles herdarem a terra prometida, o Senhor fez com que Josué, que foi sucessor de Moisés,
falasse, Deus mandou ele falar: olha, vai chegar muitos de vocês e vão fazer amizade com os povos das terras e vão servir os deuses deles. Vocês vão virar as costas para o Senhor. E quando isso acontecer, Deus vai entregar vocês na mão deles e vocês serão servos. E isso, irmão, quando Josué falou, ele falou: mas todavia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, vocês querem fazer, vocês façam. Estou fazendo aquilo que Deus me mandou avisar. Mas nós, eu e minha casa, não. Bem-aventurado aquele, aquela, que vai quem quiser ir, faça quem quiser fazer. Mas você fica no Senhor. Os antigos tinham um ditado que falava: Maria vai com as outras. E hoje, já na terra existe uma outra fala. Fala-se efeito manada. Ninguém aqui tem que estar em efeito manada. Você tem que estar no efeito rebanho. O Senhor Jesus é o nosso pastor, somos ovelhas dele e temos que ouvir o Senhor. Não vai pelas tendências, não vai pelo aquilo que os outros fazem. Tenha o teu particular com Cristo. Ele é o modelo, ele é o exemplo. Quem está nele não se escandaliza, quem está nele não se abala. E bem-aventurado aquele, aquela que está ouvindo o conselho dessa palavra nessa noite, porque as guerras se levantam, as batalhas se acirram, mas bem-aventurado aquele, aquela que fala: Senhor, eu não criei nesse nem naquele, eu criei no Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. Irmãos, ele é autor e consumador da nossa fé. Para a nossa fé se consumar, nós precisamos terminar os nossos dias nos braços do Senhor. E Deus está dando essa palavra aqui, aleluia, porque eles não foram fiéis ao Senhor. Então, cada vez que eles faziam essa traição com Deus, ia servir outros deuses, o Senhor entregava eles na mão dos povos. E aqui a Irmandade pode ler nesse livro dos Juízes, que foram muitas vezes eles entregues, uns vieram, eles foram servos dos midianitas, teve a servidão dos midianitas, e essa daqui era dos filisteus. Mas o Senhor, sempre por conta daquele que, irmão, pode ter certeza, se a igreja está cheia aqui, louvado seja Deus, mas se tivesse meia dúzia, Deus é o mesmo. Deus é Deus com a igreja cheia, Deus é Deus com a igreja com pouco. Se tiver uma alma, aleluia, com o coração voltado a Deus, Deus olha para aquele pequenininho, por conta dele não deixa de mandar o pão, a água, o socorro e a providência. E o Senhor olhava para aqueles que estavam ali sofrendo e que amavam o Senhor. E o Senhor começou a levantar os juízes, irmãos. E quando faltou o homem de Deus, Deus levantou uma mulher por nome de Débora. Ela foi juíza porque faltou o homem de Deus. E não venha faltar nem homem e nem mulher de Deus na tua casa, na tua família, na igreja. Bendito é o nome santo do Senhor, porque hoje nós já temos aquele que nos julga. Quem nos julga é o Senhor, e que quando vem essas servidões para cima daqueles que vacilam, abre as brechas, ainda que se arrepende, o Senhor julga o seu povo, vem, faz obra, maravilha, e o Senhor nessa noite, ele se levanta para julgar mais uma vez. Desde o início do culto, o Senhor está dizendo que aquilo que estava prendendo, amarrando, segurando, o Senhor estava tirando da nossa vida, ia colocar nós num lugar de glorificação, de louvor, e a igreja está na comunhão. Louvado seja Deus. O povo de Deus tem que ter esse prazer, essa alegria de cantar, de glorificar, de sentir a presença de Deus, de estar aqui feliz por estar nesse culto. Mas o Senhor já mandou alguma coisa que queria te amarrar, o Senhor já tirou do teu caminho, e você está livre, sai daqui livre para servir a Deus. Todavia, nós não podemos dizer o povo que acabou,
acabou, não tem mais prova. Não, irmão, batalha sempre vai ter. As guerras, aleluia, elas estão aí, mas aquele que está com o Senhor na frente, levanta o que levantar. O inimigo pode vir com a covardia que vier, vai ser mais obra, mais milagre, mais alegria, mais cântico. Tudo que nós estamos passando nesta tribulação desse tempo presente, você virá para o nome de Deus ser glorificado, e nós sair daqui da terra trajando vestidos brancos com palmas nas mãos. O povo não vai sair daqui chorando e nem lamuriando, vai sair daqui cantando louvor, aleluia, glorificando, porque nós vamos para um lugar onde não tem reclamação, onde tem glória, onde tem louvor, onde tem cântico. Você faz parte desse povo porque tu és do povo da glória. É glória a Deus aqui, glória a Deus na tua casa, glória a Deus ao acordar, glória a Deus ao dormir, glória a Deus até dormindo, e vai sair da terra dando glória, cantando com palma na mão. Glória a Deus. E nesse tempo, irmão, poderá falar, por que essa batalha é isso? Porque havia a servidão, eles estavam sob servidão dos filisteus. Mas além de servir, o inimigo queria zombar, queria acabar. É assim, irmão, nós não estamos aqui para falar do poder do maligno, mas o adversário, ele é cruel. Ele quer atrapalhar as famílias, a obra de Deus. Os espíritos vêm para querer entristecer, tirar o ânimo. Mas está aqui entre nós o Senhor, que revestia Sansão de uma força que não era humana. Quando o poder de Deus estava sobre ele, é porque o Espírito Santo se apoderava dele e a força de Deus tomava ele. E não vai ser diferente na tua vida, porque ainda mais você tem o Espírito Santo dentro de ti, mas ele às vezes não se manifesta. Mas hoje o Espírito de Deus se manifesta aqui, vai se manifestar na tua casa, aonde você for. O Espírito de Deus manifestará em ti, e na hora que manifestar, o que tiver querendo te prender, te segurar, te entristecer, até te matar, vai cair, e você vai levantar a tua voz e o teu rosto e as tuas mãos, dizer glória a Deus por mais essa vitória. Houve aqui uma crueldade que nós acabamos de ler. O sogro entregou a mulher para o companheiro e queria dar a filha mais nova. E ele entendeu que aquilo ali era uma crueldade que tinha se mandado fazer para que eles não viessem a pôr a mão naquela família. Então o que Sansão fez? Ele pegou, nós não entramos em tantos detalhes, irmão, para nós não sairmos da santidade, mas com toda essa injustiça que ele sofreu, ele viu de onde era aquela causa. Então o que ele fez? Pegou as raposas e colocou uma de costa para outra, sendo elas 300. Então ele pegou uma com a outra de costa, amarrou a cauda e colocou um tição ali também amarrado nas caudas. Então, como elas iam rodando, porque elas iam passando na seara, que já estava em tempo de cega, quer dizer, cega é a colheita, e aonde elas passou, queimou tudo a seara dos filisteus. E por essa palavra, o Senhor já pegou alguma coisa que estava querendo trazer tristeza, prejuízo, descontentamento e até dúvida. O Senhor está pegando as raposas, os espíritos, e colocando do fogo dele. Ainda nesse mês vai pegar fogo na seara do maligno. Você vai passar para o outro semestre dizendo: Deus vingou os choros que eu tive nas madrugadas. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Mas, irmão, eles não se deram por vencidos, foram lá e falou: quem foi que fez isso? Foi Sansão, teu genro? Não, porque você pegou a mulher e deu para o companheiro dele. Então foram lá, subiram e colocou lá fogo também. Veio um revide, vamos dizer assim. Vamos entender, irmãos, isso aqui no lado espiritual. Às vezes tem servo e serva de Deus que
acha melhor não orar na igreja, não cantar, não se consagrar, porque senão o inimigo revida. Em nome do Senhor Jesus, sirva a Deus com ânimo, força, poder, se consagra, porque quem te alistou para a guerra, Ele não quer que você covarde. Estou sentindo muito a presença de Deus. As mãos do Senhor vêm sobre todos nós. Levantamos as nossas espadas. Vamos em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor Jesus na nossa frente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas foi lá, irmãos, bendito seja o Senhor. Ele também vingou, feriu eles nas pernas e nas coxas. Então, irmãos, quando existe alguém que é covarde, ele prefere negociar com o inimigo, entregando, às vezes até um guerreiro. Presta bem atenção nisso. Então os filisteus subiram e acamparam e estenderam-se por aqui, porque alguém contou que Sansão estava lá. E quem foi que contou? Os próprios judeus, irmão. Judeus não, nessa época era chamado israelitas. Judeus se deu depois por conta das divisões das tribos. Aí o reino do norte ficou Israel e o reino do sul ficou Judá. Mas os israelitas próprios, irmão, que foram lá, entregou eles. E era aqui, esses homens de Judá, então podemos falar também judeus. Entregou aquele que lutava por eles, aquele que ia lá e enfrentava as batalhas. E não tenha ninguém aqui covarde nessa noite, ouvindo essa palavra, depois de alguém ter orado junto com você, te ajudado nas lutas, nas provas, você venha ter esse espírito de falsidade, colocar a pessoa numa situação embaraçosa. Te diz o Senhor, vou tirar ele por cima e você vai ficar confundido e envergonhado, mas que haja aqui entre nós agora, aleluia, uma irmandade sincera, no entranhável afeto de Cristo, amor fraternal, a dor do teu irmão seja a tua dor, a guerra dela seja a tua guerra, aleluia, a vitória dele seja a tua vitória. Tem isso dentro de você? Se não tem, receba agora em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos guarde, irmão, de entregar alguém na mão do inimigo. Não, deixa, ele não quer ser o crentão, ele não quer ser o bom, não quer ser isso, não quer. Que Deus nos guarde, que cada um que está aqui hoje sai com essa finalidade tão santa. Vou lutar, é o exército mesmo, nós vestimos a mesma farda, levantamos a mesma bandeira do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Se tem alguma coisa diferente disso, ciúmes, inveja, espírito faccioso e outras coisas, o Senhor limpa nós disso tudo e vamos ficar no amor de Cristo Jesus. Então ele falava aqui, né? E disseram os homens de Judá, por que subiste contra nós? Perguntou. E foram ali, fizeram 3.000 homens de Judá. Chegou em Sansão e falou, por tudo que você fez, eles vêm vingar de nós. Então tem que ser você. Não acredito que vocês vão me acometer. Isso não pode acontecer. Querendo dizer, ser ferido pelo inimigo, tudo bem. Ainda isso daí passa, mas vocês querer me acometer, vocês querer me pegar, vocês querer a minha vida, não. Mas nós vamos te amarrar e te entregar na mão deles. Olha isso, irmãos. Bem-aventurado é aquela que está aqui. Não se vende, não faz acordo com as trevas, nem com o pecado e nem com o mundo. Glória ao Senhor. Não entregue ninguém e não traia a Jesus Cristo. Vocês ouviram o que foi falar? Não troque a graça por nada, dê valor, não abandone. Hoje o Senhor está querendo revestir a igreja de valentia. Quem quer ser vestido e revestido daquilo que é do céu, receba as armaduras, seja valente, seja fervoroso.
Glória ao nome santo do Senhor. E nós não vamos entregar ninguém na mão de inimigo nenhum. Pelo contrário, nós vamos lutar, aleluia, ombro a ombro pela mesma causa. Vida eterna com glória nos céus. É o recado da palavra. Quem gosta, glória a Deus. Quem não gosta, glória a Deus da mesma forma. Então amarraram ele, te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma nós te mataremos. Mas está entregando amarrado na mão do inimigo. E hoje entrou um pai aqui, disposto a pôr teu filho para fora de casa. Para você saber que é Deus que revela. Você falou: Senhor, eu tenho vontade de bater, mas bater tanto. Para mim não ter que bater, eu vou pôr fora de casa. O Senhor fala bem claro, ele vai voltar, bendito é o Senhor, e vai voltar machucado. Em vez de você bater, você vai curar as feridas dele. Glória ao Senhor. Mas receba agora aquilo que está te faltando. Lutar contra os espíritos que está levando o teu filho, e não entregar o teu filho para os espíritos. Em nome do Senhor Jesus, receba a unção de Deus sobre a tua cabeça. Aleluia. Ao impor a mão na cabeça do teu filho nessa madrugada, você vai abençoar ele. Ele termina esse ano convertido. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Então foram lá, entregaram ele. Olha que coisa linda. E vindo ele, olha aqui, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como um fio de linha que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Aleluia. O que era cordas novas, 2 cordas novas, se virou como fosse um fio de linho queimado. É o que o Senhor está fazendo aqui hoje. Teve coisa que veio querendo te prender, te amarrar. Aleluia. O Senhor está te visitando com poder agora, em nome de Jesus Cristo. Servo e serva de Deus, abre teus braços, as cordas caem, as correntes se arrebentam, os cadeados também, e tu sai aqui marchando pela justiça e a causa da verdade. E logo ele encontrou uma queixada de jumento fresca, e a hora que ele pegou aquela queixada, bendito é o nome santo do Senhor, ele feriu 1000 homens com aquela queixada de jumento. 500 e 500, bendito é o Senhor. E na hora que ele feriu esses 1000 homens, ele falou: 1 montão e 2 montão. Irmão, às vezes uma espada afiada, sem o poder de Deus, não é nada. E às vezes uma coisa que Deus não dá nada, ninguém dá nada, quer dizer, Deus vem e faz uma obra naquela coisa assim. Não era a queixada de jumento, era o poder de Deus, era o Espírito do Senhor que estava sobre Sansão. E nós estamos sentindo que o Espírito Santo está em nós. Aleluia. O Senhor põe na tua mão a virtude, o braço do Senhor vai junto com o teu braço, o pisar do Senhor vai na tua frente. Aleluia. Nós estamos sentindo, irmãos, que os dias estão apertados, as batalhas vêm, e muitos vão se entregando, negando a fé, falando coisa que não deve. Bendito é o Senhor, se tornando presa do adversário e refém dele. Mas está aqui uma igreja que está na comunhão, e o Senhor manda te dizer: filho, filha, fica atrás de mim, eu vou na tua frente, e você vai vir atrás de mim, como o Senhor fez com Moisés. Ele não viu o Senhor, mas viu o Senhor pelas costas, era dizendo: estou indo na frente. O Senhor vai na frente do seu povo. O que precisar abrir, o Senhor vai abrir. O que precisar fechar, vai fechar. O que tiver que derrubar, vai derrubar. O que tiver que levantar, vai levantar. Aleluia. Até chegar o cântico, muitas batalhas virão, mas em todas elas estará o Rei da Glória na nossa frente.
comunhão aqui, comunhão na tua casa, comunhão no teu trabalho, comunhão nos teus estudos, comunhão, é glória a Deus, é comunhão aqui, comunhão lá, onde você entrar, entra em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou sentindo que o Senhor está derramando poder sobre nós, no fim desta palavra. Bendito é o nome santo do Senhor. Se tu entrasses aqui como Sansão, que depois de ferir 1000 homens, se cansou e teve sede. Quantos que é assim, irmão? Vem, aleluia, de uma batalha. Senhor, eu preciso congregar nesse feriado. Bendito feriadinho que deu, Senhor, porque assim eu vou buscar a palavra. Ó alma sedenta, ó espírito cansado, que entrou aqui dizendo: depois de tantas coisas que o Senhor já fez na minha vida, quanta batalha eu já venci, quanta enfermidade, quanto sinal, quanto prodígio, e agora eu vou perecer. Não, não vai. Aqui está a fonte do que clama, a fonte que é Cristo. Ela jorra água agora no fim dessa palavra. Pode beber, mata a tua sede, sai daqui marchando, e o Senhor é contigo. Aleluia. E ficou aquele lugar, irmãos, até hoje conhecido como a fonte do que clama. Já era um prenúncio do que é Cristo, e essa fonte do que clama nunca vai deixar nós morrer de sede e nem de fome. Tu estás numa fase em que o adversário está dando gargalhada, deixa, não ouça o que ele fala, o que ele assopra, e nem o que ele está rindo, pois o teu cântico vai calar legiões. O Senhor te dará um cântico. A batalha está acirrada, mas o Senhor não te chamou para morrer, e nem para negar o Senhor. Fica aqui o aviso final da palavra, que tu não seja igual a Sansão. E depois de sentir o Espírito de Deus nele, e vencer tantas coisas, por causa de uma Dalila, desvendou os segredos de Deus. Foi traído, enganado. E ninguém que está aqui, irmão, acha que pode brincar com o adversário. Não, eu sei até onde ir. Até aqui eu sei. Cuidado, sabe nada. Fica debaixo das asas do Onipotente. Assim você não corre risco. Quem está abrigado no Senhor Jesus, nessa caverna, nessa rocha, o inimigo não alcança. Aquele que vai, irmão, não, até aqui eu posso, eu sei, eu me conheço. Conhece nada. O único que sabe tudo é Deus, e conhece nós mais do que nós mesmos. Ele te diz: cuidado, sai desse limite, entra para debaixo das asas do Onipotente. Que Sansão foi brincando com Dalila. Não, se fizer isso comigo, aí eu não aguento, aí eu me entrego, aí eu não tenho quem pode, eu não tenho como vencer, e todos me pegam e me levarão. Aí vinha ela: olha aí, Sansão, vem sobre ti os filisteus. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele ia lá, se soltava. Aí chegou uma hora que aquilo que Deus tinha falado com os pais, que não podiam mais gerar, e falou: você, o anjo do Senhor veio e falou: vocês vão ter um filho, ele vai ser o nazireu de Deus. Não põe bebida forte na boca dele, não passa navalha na cabeça. Irmão, pena que não temos mais tempo. Já são 9h03. Bendito é o Senhor. Mas nós temos mais do que um nazireado. O Senhor nos fez filhos de Deus. Cuidado com os relaxos, com as brincadeiras, com aquilo que vai fazendo. Não, Deus não se importa com isso. Tu és mais do que um nazireu. Aleluia. O Espírito de Deus não só se apodera, ele mora em ti. Esse espírito de adoção não pode se entristecer, porque se ele sair de você, você fica sozinho, e a casa fica abandonada, e a morte te leva. Mas está aqui o Espírito de Deus que toma essa boca e testifica que aquele que tem o Espírito de Deus dentro dele, segura firme na palavra, para de brincar, leva a graça como o maior tesouro
que você tem, porque é o tesouro mais glorioso que um homem pode alcançar, é a graça de Jesus Cristo. Tem comunhão no fim dessa palavra. Dalila não te engana, a tentação não te leva, o inimigo não te derruba, o mundo não te engole, e você vai cantar vitória no reino da glória de Deus. Deus seja louvado. Por um dos servos aqui, o Senhor dará a oração do agradecimento. Com uma oração agradeçamos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor. Excelentíssimo Deus, formador dos céus e da terra, aonde essa virtude nos toma na noite deste dia. Agradecidos somos por podermos estar neste lugar chamado casa de oração. Aleluia. Aonde entremos fraco, mas a tua força já nos toma. Graça nós te damos pela força dada ao teu servo na presidência, pela irmandade, música, organista e todos quanto cooperaram, Senhor, para o bom andamento deste serviço de culto. Quem entrou para te sentir já está te sentindo. Glória a Deus. Quem entrou para dar glória já está dando glória. Aleluia. As obras contado, a tua presença nos tomando. Tu mandou a tua palavra, Glória a a Deus. tua força já nos toma. E uma Glória certeza a Deus. é uma só: o inimigo já está confessando que a vitória já é nossa. Em nome de Jesus, a raiz, a geração de Davi, a resplandecente Aleluia. estrela da manhã, que és bendito por todo sempre. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Reage, igreja, em nome do Senhor Jesus. Haja uma reação divina em nós. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Não tinha chamado o hino aqui. Glória a Deus. 332. 332. Aleluia. Glória a Jesus. Canta meditando nas palavras, e esse capitão Jesus Cristo vai cuidar e vai na nossa frente.
A igreja presta bem atenção. Irmão, quem é pai aqui e se vê um filho na mão de alguém que está judiando, não vai lá e tira? Gostaria de falar diferente que Deus está me dando aqui, mas nós vamos cantar de novo esse coro e nós vamos ser ungidos de poder, porque eu vejo o vaso do Senhor está cheio de azeite. Você vai receber um poder para arrancar o teu filho das garras daquilo que está judiando dele. Tua filha está sendo judiada. Glória ao Senhor, mas o Senhor está no finzinho desse culto agora. Ele está ungindo nós de poder. É Cristo quem cuida de ti. É Ele quem zela por ti. Nele descansa, Ele tem fé. Forte refúgio Ele é. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus, o seu amor, a graça, permaneça em nós para sempre. O culto do Jardim Ara é um culto de uma igreja sadia, né? Onde vão todos os servos de Deus ali com pensamento, né, irmãos? Sem muito ali pensar em outras coisas a não ser Deus falando com cada um. E isso é muito bom, né, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus recai sobre a igreja. Então nós estamos colocando também, né, essa palavra aqui e peço encarecidamente a nossa querida irmandade que compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, tá bom, queridos? E deixa aqui seus pedidos de orações, né? Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Termino aqui saudando a todos da santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.